Gênesis 37, versículos 18 seguintes. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar. Estou falando de quem? Quem começou ontem essa série sabe. Estou falando de José. Seus irmãos o invejaram. Eu falei até para vocês os pontos que geram inveja ontem. O que gera inveja? E os irmãos o invejaram porque ele era amado. Os irmãos invejaram porque ele tinha algo diferente deles. A túnica deles a túnica do José era diferente da dos seus irmãos. E ele tinha um sonho, certo? Então os irmãos o invejaram, não conseguiram mais suportá-lo. Por quê? Porque ele era amado, porque ele tinha algo diferente dos seus irmãos e principalmente aí não aguentaram mais quando José tinha um sonho e contou para eles. O que aconteceu? Agora vem a sequência disso. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haveriam de matar. E disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. Então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo, porém, Rúben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue. Jogai-o naquela cisterna, no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Rúben pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que ele trazia. Tiraram o quê? Vocês perceberam ou não? Olha, vamos matá-lo, do que adianta o sonho? Primeira coisa que fizeram, arrancaram o que ele tinha. Escute isso, olha como é forte. O que ele tinha diferente dos irmãos? A bela túnica. Arrancaram a túnica, jogaram-no numa cisterna velha, que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas, vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossa mão contra ele, pois afinal é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram e quando passaram os negociantes madianitas, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Fique atento, porque a inveja, quando não mata, ela tenta matar. Fique atento nisso aqui que eu vou dizer para você. Tenha cuidado com os invejosos. E tenha cuidado para não ser um invejoso. Isso aqui é muito forte. Observe o comportamento das pessoas a quem você contou os seus sonhos. Observe o comportamento das pessoas a quem você contou os seus sonhos. As pessoas dizem: a gente conhece os amigos de verdade, né? Na hora da dor. Não, na hora da dor todo mundo tem pena da gente. Até quem não conhece, que vai passando na rua, no momento de dor o povo tem pena. Dó, misericórdia, compaixão. Não confunda compaixão com sinal de amizade. A gente conhece os amigos na hora da dor. Não, claro que a gente também vai perceber quem são pessoas que são amigas na hora da dor. Mas na verdade não é bem assim. Por quê? Compaixão, misericórdia, dó, padecimento, nós podemos ter de outras pessoas. A gente chora até com quem a gente não conhece, a gente chora até com um filme que assiste, não é? Sabendo que é uma ficção, sabendo que é uma obra literária. Não é verdade, não é? E se emociona. Então preste atenção. Isso acontece por identificação, ou porque as dores são semelhantes, ou por isso, ou porque seja vários motivos. O difícil mesmo é você sorrir, se alegrar com as conquistas e os sonhos dos outros.
Preste atenção nisso. Atenção, ei, combatente. Essa palavra é muito forte, inclusive é para libertar muitos aqui de visões distorcidas sobre amizade, sobre inveja e etc. Meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos os verdadeiros amigos aqui. É aqui que nós encontramos os verdadeiros amigos, aqueles que sorriem conosco, aqueles que se alegram com as nossas conquistas, aqueles que vibram com os nossos sonhos. Quando você conta o sonho, ou uma conquista, ou um êxito a uma pessoa, perceba, tem gente que fica até estranha com a gente. Tem gente que fica fria. Tem gente que dá um sorriso amarelo. E aí, não é assim? Meus irmãos, tem gente que some. Rapaz, eu contei uma coisa tão boa e fulano se sumiu, é verdade. Outros zombam. Começam a zombar, sabe? Outros ironizam, outros ficam indiferentes, alguns tentam até disfarçar, não é? Assim, um sorriso mais ou menos. Que bom, parabéns. Quando você dá as costas, aí começa. Vamos ver quanto tempo vai durar essa vitória, essa alegria. Estou torcendo para ele quebrar a cara. Agora está todo se achando porque venceu isso, porque conquistou aquilo, porque superou aquilo ali. Está se achando. Ei, forte isso. A inveja, quando alimentada, eu vou dizer para você, vira ódio. E pode até matar ou tentar matar. Uma coisa que você precisa aprender. Primeiro, tenha cuidado com os invejosos, mas segundo, não seja você o invejoso. Não permita que a inveja cresça dentro do seu coração. Porque um sentimento de inveja vai passar no coração de todos e qualquer um. A questão é se você alimenta ou se você manda embora. O sentimento da inveja vai passar no seu coração, no meu, de qualquer um. Ou você alimenta isso ou você expulsa. Então preste atenção, não é porque você é melhor do que os outros. Não, eu sou bom, só o povo que tem inveja de mim. Não, eu também. Você também. Vai passar na nossa mente, no nosso coração, o sentimento de inveja. O que é que você faz com ela? Manda embora. Não alimente, não dê corda, não dê asas. O mal, quando vem na nossa vida, ele cresce ou vai embora, depende da nossa atitude. É sobre a inveja, mas é sobre muitas outras coisas também. O mal ou vai embora ou cresce na nossa vida se eu alimento. Se eu alimento, ele cresce. Se eu, começo a macerar aquilo ali, se eu começo a refletir, pensar e dar corda, dar asa à imaginação, meu amigo, é ilimitado o crescimento da inveja. Agora, se eu chegou, vai de reto, Satanás, né? Pode ir embora, eu não quero isso aqui na minha vida. Não alimenta. Do jeito que vem, vai embora. Do jeito que chegou de repente sai. Perceba, José foi invejado por quê? Pelos seus irmãos, que não se alegraram com as suas conquistas. Olha como ele é amado, que bom que José é amado. Não, os irmãos não gostaram porque ele era amado. Os irmãos não gostaram disso. E aí tiveram inveja dele e ficaram com raiva dele. Ele ganhou uma túnica diferente, mais bonita do que a dos outros, cheia de cores. E aí eles não se alegraram com a conquista da túnica. Eles ficaram com inveja. Não, eu que queria ter uma túnica como essa. José teve um sonho de governo, e eles ficaram com raiva porque José tinha sonhos de crescimento, de prosperidade, de avanço, de subir de nível. Presta atenção, meus irmãos. É assim que nós percebemos. Veja a reação das pessoas com aquilo que nós conquistamos, com os nossos sonhos, com o amor que as pessoas têm por nós. Como é que essas pessoas ficam, tristes ou alegres? Os irmãos de José demonstraram desde o primeiro momento que eles estavam chateados, que eles não se alegraram com o amor que José recebia, com a conquista que José tinha, nem muito menos com os sonhos de José. Às vezes nós vamos dando bobeira nisso. Deu todos os sinais, tem gente que a gente deixa frequentar a nossa casa, senta na nossa mesa, deu todos os sinais da inveja e a gente diz, não, vai melhorar. Não vai melhorar não. Não vai melhorar não. Tem que ficar atento a isso, pelo contrário, vai pegar pesado. Perceba, tentaram, foi o que eles sonharam, combinaram entre si como haveriam de matar. A inveja, quando alimentada, ela cria um desejo de morte, de destruir o outro. E aí o Rúben tenta não fazer isso,
Judá vai dizendo, não, vamos vender como escravo. Preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. José foi primeiro invejado pelos seus irmãos. Na sequência, ele foi o quê? Odiado pelos seus irmãos. Na terceira, ele foi o quê? Vendido como um escravo pelos seus próprios irmãos por 20 moedas de prata. Duas coisas importantes nós precisamos aprender. Primeiro, ter cuidado com os invejosos. José, preste atenção. Uma coisa, isso aqui é muito forte, muito forte. Ter cuidado com os invejosos. Às vezes nós estamos ao nosso redor, porque ontem eu te ensinei como usar a inveja a teu favor. Mas preste atenção, porque tem coisas que a gente pode diminuir o efeito da inveja ao nosso redor. Eu dizia ontem para vocês, não contar os sonhos, sabe? Não contar os sonhos. Ter cautela quando a gente entrega, perceber o movimento das pessoas, porque às vezes tem gente que deu todos os sinais. Aí o que acontece? Quando você quebra a cara, quando você sofre por causa de inveja, aí você fica comentando. E eu percebi, faz tempo que eu percebo que fulano está diferente. Faz tempo, não é assim que acontece? Faz tempo que eu percebo. Sim, tu percebe, tu fez o quê quando você percebeu? Você não teve cuidado, você não teve cautela, você deixou a pessoa entrar na sua intimidade, você deixou a pessoa aprofundar na sua vida, entrar dentro da sua casa. Tem gente que tem inveja, eu vou dizer para vocês, eu acompanhava uma mulher, conversando com ela, e ela permitiu que uma pessoa entrasse na sua casa. Entrasse de tal maneira que a pessoa começou a invejar tanto sua vida, e ela percebia, a hora percebia e deixou. E de tal forma que a pessoa começou a vestir as roupas dela, começou a querer se comportar como mãe dos filhos dela, depois como esposa do marido dela, entendeu não? E depois ela queria tudo que a outra pessoa queria e começou a tramar a morte dela. Porque ela já tinha ocupado todo lugar, começou a tramar a morte. Ah, Geraldinho, não é para tanto. Eu sei, a inveja começa bem discreta, bem suave. Mas quando ela é alimentada, vocês viram aqui no exemplo de José, gera até o desejo de morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem, eu dizia exatamente para essa mulher, mas você não vem percebendo isso? Ela disse, eu venho percebendo há muito tempo. Eu disse, não fez nada. Nós muitas vezes ficamos letárgicos, sem atitude. Então eu vou dizer para você, tenha atitude. Não permita sentar à sua mesa os invejosos. Pega essa palavra que eu estou te dizendo. Não permita sentar à sua mesa os invejosos. Percebeu? Entendeu? Mantenha uma distância segura. Segunda coisa importante, eu preciso aprender com isso, a não alimentar a inveja no meu coração. Pois ela cobre a nossa mente de trevas. O bom se torna péssimo quando ele cresce na inveja. O bom se torna péssimo. Quando eu peço livra-me da inveja, eu não estou pedindo somente que me livre da inveja dos outros, porque isso não vai ser retirado, mas é livra-me de ser o invejoso, sabe? Livra-me de ser o invejoso, porque a inveja, ela cobre a nossa mente. Perceba que os irmãos de José primeiro tramaram juntos em matá-lo, não foi isso? Ninguém tentou persuadir. Depois, quando Rubem cai em si, ele começa a tentar argumentar para o quê? Para salvar o irmão, não é? Ou seja, um momento de lucidez dele, isso é um absurdo. Aí Judá lá na frente diz o quê? Não, afinal de contas, para que qual o proveito a gente matar nosso irmão? Vocês entenderam que um e outro foi tendo um lance de lucidez? Por quê? Eles cegaram, a inveja cegou. Eles não eram homens maus, mas o crescimento na inveja, isso aqui é muito forte. Quero te dizer uma coisa. Amado, amada, escolhido, escolhida de Deus. Isso daqui é muito forte. Eles começaram a ter lucidez, eles não eram homens maus, mas com o crescimento da inveja, não tem outro motivo, só pelo crescimento da inveja, pegou isso aqui que eu estou lhe dizendo, o que aconteceu com eles? Cresceu a inveja, obscureceu a mente. E até o bom se torna péssimo. Viu? Se crescer a inveja, obscurece a mente e o bom se torna... Mas eu tinha aquele amigo tão bom, mas se crescer a inveja, vai obscurecer a mente. E eu sou, você é uma pessoa tão boa. Não alimente a inveja no seu coração. Escreva.
Liberta-me da inveja. Duas coisas eu preciso aprender hoje nessa palavra. Ter cuidado com os invejosos e não alimentar a inveja em meu coração, pois ela vai cobrir a minha mente de trevas e você que tinha tudo para ser bom vai se tornar péssimo. Essa palavra é fortíssima. O teu foco nunca vai ser na inveja. O teu foco sempre é no crescimento, na prosperidade. E para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Quem foca na inveja não cresce, não prospera. Viu? O foco nunca será na inveja, nem dos outros. Não. O foco é ir para frente e para o alto. Quando você está focado nisso, você não se torna invejoso. Os irmãos de José, ao invés de focar em crescer, eles estavam focados no que José tinha. Porque o invejoso, ele não olha o seu crescimento, ele olha o crescimento do outro. Olha fulano, o carro dele. Eu queria o carro dele. Eu queria um carro desse. Eu queria uma casa dessa. Eu queria isso. Por isso que ele não cresce. Porque ao invés dele estar fazendo, dele estar produzindo, ele está olhando o que o outro tem. Amém?